Oi, seja muito bem-vindo ao canal Arte e Decoração. Eu me chamo Eclésia e nesse vídeo eu vou estar mostrando para você como eu fiz um enfeite de porta, um quadro maternidade, como você queira chamar. Eu fiz a princípio essa tampa, tá? Eu vou estar utilizando duas peças que são essa tampa e uma plaquinha de MDF 3 mm. Eu vou fazer primeiro o recorte do tecido, eu tô usando um uni office. Vocês vão perceber, se você me acompanha aqui, que eu uso bastante esse tecido. É um tecido assim muito querido, que serve para fazer caixas de casamento, batizado, lembrancinhas e o enfeite de porta. Fica um resultado incrível, ele é um tecido grosso, então não precisa de fundo, tá? Para você tá usando ele. Eu já fiz as marcações, que eu vou fazer o corte, tá? Para poder fazer a aplicação desse tecido no nosso quadro. Depois de marcar tudo direitinho, fazer o recorte, agora eu tô centralizando o nosso quadro, tá? Para fazer a aplicação da cola e vou fazer a marcação nos 4 cantos aí com um lápis, para depois que fizer a aplicação da cola, eu saber exatamente onde eu tenho que colocar, para não ficar mexendo muito no nosso quadro, tá? Para não ficar muito colocando muito para lá, colocando muito para cá. Então eu sei exatamente onde eu devo colocá-lo, fazendo essas marcações antes de aplicar a cola. Eu tô usando cola branca para artesanato, uma cola de qualidade, tá? Sempre recomendo que você busque essa cola quando você for fazer aplicação de tecido, forração francesa. Utilize uma cola de qualidade para você não ter que usar muito, tá? E para ter uma boa fixação, porque tem que ser a quantidade correta para não ter excessos, tá? Para não manchar o tecido. Esticou bem, verifica se o tecido tá limpo. Aí tu certifica que todos os lados estão corretos, só para ter certeza. Alisa esse tecido, se tiver algum fiapinho, algum grãozinho que esteja atrapalhando, tira enquanto a cola está molhada, tá? Depois que está seca, não é bom retirar, porque vai acabar estragando o seu trabalho. Então você verifica isso enquanto a cola ainda está molhada. E para fazer uma selagem rápida aí, para não perder tempo esperando secar, eu tô utilizando o ferro de passar roupa, ou esse ferro normal, tá? Que a gente tem em casa. E para dar uma esquentada nessa cola, então une ali o tecido à peça mais rápido. Aí eu começo pelas laterais, fazendo a aplicação da cola, estirpo bem, sem excessos, com bastante cuidado para não melar muito o tecido, tá? De cola, para não ficar um acúmulo de cola e acabar danificando, estragando ali o resultado. Essa tampa, ela tá manchada ali com tinta branca, né? Mas não tem problema, porque como eu disse, esse é um tecido um pouquinho mais grosso, então não vai aparecer. E uma etapa muito importante que eu recomendo que faça com calma, com tranquilidade, é engomar os cantinhos onde nós vamos estar fazendo o corte com o estilete. Apesar desse tecido não desfiar tanto, eu prefiro fazer esse processo, porque depois que tiver colado, eu vou estar finalizando com o ferro. E esse pouquinho de cola que a gente passa agora para engomar, para não desfiar, vai auxiliar no resultado final, quando for fazer os cantinhos com o ferro de passar roupa. Então, você engoma ali com a própria cola, tá? A cola branca. Não uso termolina, tá, gente? Eu não gosto da textura. Então, se você usa termolina, não precisa fazer esse processo de engomar os cantinhos, tá bom? Agora, se você não usa, dependendo do tecido que você for usar, tricoline, linho que desfia bastante, é interessante você engomar sempre os cantinhos onde você vai estar fazendo o corte com o estilete.
A questão da termolina é só questão mesmo de preferência, tá? Eu não gosto de usar, já usei há alguns anos atrás, mas hoje eu não uso mais. E aí eu passei, essa é a plaquinha, né, que eu vou estar usando. Eu vou deixar as medidas na descrição, tá? Já passei a cola, estiquei a cola direitinho e fiz a aplicação no tecido. É o mesmo tecido, Uni Office. E eu dou uma distância, deixo uma distância ali considerável para fazer a dobra para o fundo, tá, da nossa placa. Sempre se certifique que não tenha nada, nenhuma sujeirinha embaixo do tecido. Usei novamente aí o ferro para fazer essa selagem, tá, do tecido na nossa placa, na plaquinha, para ser mais rápido, e utilizei esse pedacinho de tecido em cima para não transferir nenhuma sujeira do ferro para a plaquinha, né? E caso haja excesso de cola, é interessante pôr esse paninho que vai auxiliar ali a não secar e não manchar o tecido. Aí agora vamos passar a cola nas laterais, primeiramente. Sempre começo pelas laterais para auxiliar, e depois nessa secagem eu vou passar o ferro novamente, tá? Para ser mais rápido. Gente, o ferro ele é uma ferramenta assim que você pode usar. Você deve usar a seu favor. O ferro ele ajuda muito, principalmente se você tem encomendas para entregar um pouco mais rápido, porque não precisa esperar o tempo de secagem da cola. Lembrando que tem que tomar muito cuidado, porque se você usar de forma incorreta, ele pode manchar o seu tecido, tá? E se tiver cola em excesso também ele mancha. Então aí eu já fiz a aplicação da cola, fiz o corte ali dos cantinhos para poder virar para dentro e não ter excesso de tecido. Aí eu coloco poucos minutos, tá? Alguns segundos, só para poder ter essa selagem um pouquinho mais rápido, não demorar tanto, né? Para não ficar guardando. Aí eu faço esse corte, um tiquezinho, né? Na diagonal ali, para não ocorrer excesso de tecido, para não ficar com sobreposição, um tecido em cima do outro. Agora nessa segunda parte, vou aplicar a cola nas partes superior e inferior, né, nas outras extremidades da plaquinha. Vou esperar secar um pouco e enquanto seca, vou finalizar ali, vou continuar o trabalho no quadro, né? Aí eu já tô colocando um ferro com um pouco mais de tempo, para que se não tenha secado ainda a cola, possa secar totalmente. Então, eu deixo alguns minutos a mais, principalmente nos cantinhos, ali na bordinha, né? Para poder ter essa fixação um pouco mais rápido. E aí eu vou cortar onde fiz a engomação, onde eu passei a cola, para não desfiar. Aí coloco o esquadro, eu uso sempre o esquadro e faço esse corte bem rente, dou um espaço de 3 milímetros, eu uso o próprio estilete para fazer esse espaço e não corto próximo ao quadro, tá? Eu dou um espaço ali de 3 milímetros. Esse espaço é muito importante para ter um resultado final muito bom. Então, corte rente, dê um espaço de 3 milímetros, só colocar a lâmina ali bem próximo à lateral do quadro, que vai dar o tamanho certinho que você tem que cortar.
Nesse momento, infelizmente, eu não consegui pegar direito, porque eu precisava colocar minha mão ali em cima para segurar o esquadro, senão o corte seria muito torto. Mas é o mesmo processo dos outros dois que vocês viram. Aí com o esquadro, eu estirpo o tecido bem rente à lateral e faço uma marcação com o lápis e vou cortar todo esse excesso de tecido. Fazer essa etapa ela é bem importante, porque vai dar um resultado final diferenciado, principalmente porque depois eu vou colocar ali, vou fazer aplicação de tecido aí para dar um fundo, tá usando um tecido rosa, e vou fazer a aplicação com a cartolina. Então, para não ter muito tecido ali, um excesso de tecido, você faz esse acabamento, né? Tira o excesso ali, primeiramente, desse primeiro tecido, para quando for colocar o segundo tecido, para dar um acabamento e por cima não ficar muito alto. Esse processo é bem simples, colocou a cola, esticou bem, colocar bem nos cantinhos. Nessa lateral aí, é bom colocar um pouco mais de cola, porque onde o MDF for cortado, ele vai chupar a cola à base de água, né? Então o MDF vai chupar bastante. Então eu recomendo que coloque um pouquinho mais de cola, vocês verem que ele fica bem branquinho. Na borda, tá, gente? Na parte de cima. Aí na lateral, não precisa de excessos de cola, tá? Estica bem. Passa na lateral e um pouquinho na parte de dentro, para quando virar, ter ali uma quantidade boa de cola. Tô tentando esticar aí com a espátula. Eu tive um pouquinho de dificuldade, a cola ainda estava bem úmida, mas o tecido ficou bem certinho. Vocês podem ver o cantinho ali ficou perfeito. E o mesmo processo do outro lado. Para fazer uma secagem um pouquinho mais rápido, utilizo o ferro novamente. Mas me conta aí, você já usou o ferro? Você conhecia essa ferramenta, né? Você sabia que você podia usar o ferro de passar para estar lhe auxiliando, lhe ajudando no seu trabalho com artesanato? Me conta nos comentários o que você acha de usar o ferro aí para estar fazendo aplicação de tecido. Se você gosta, se você não gosta, se você quer mais dicas com o ferro de passar, tá? Me conta nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Vou passar novamente cola aí nas outras laterais, né? Para estar fazendo a virada do tecido, sempre com bastante cuidado para não transferir muita cola para o tecido, tá? Para não ficar com excesso de cola. Estica bem, passa bem a mão, alisa direitinho, o mesmo do outro lado. Lembrando que esse é um tecido grosso, não grosso demais, mas não mostra o fundo, então ele tem essa pequena manchinha de tinta branca, não lembro como manchou. Ele não vai aparecer, tá? Então, você não precisa dar fundo para estar usando esse tecido, ele é um tecido claro, mas ele não é transparente, não precisa de fundo. E, novamente, eu vou engomar ali onde eu vou estar cortando, posteriormente, com o estilete. Se você usa termolina, não precisa fazer esse processo, tá? Mas com o tempo, com a prática, você vai ver que você consegue fazer bem rápido, isso não gasta muito tempo. E eu acredito sim que é um processo, é uma etapa bastante necessária.
Aí eu tô reforçando a cola que eu já tinha passado, porque secou, né? E eu tô usando o ferro novamente. Essa plaquinha, como ela é uma plaquinha fina de 3 milímetros, ela é um pouquinho mais fácil de fazer a aplicação de tecido. E para ser um pouquinho mais rápido, tô usando o ferro. Fazer o corte, para não ficar com muito sobreposição de tecido. Passa cola, bastante cola, estica bem, use bem os seus dedos aí pra tá fazendo essa aplicação. Vocês percebem que eu usei os dedos, usei a espátula e o tecido teve dificuldade de colar. Rapidinho ali, com alguns segundos com o ferro, ele já ficou bem coladinho. Para dar o acabamento ali nas laterais, eu coloco o ferro e dou uma leve dobradinha ali para unir os dois tecidos, tá? E para ficar um bom acabamento nos cantinhos. Gente, o ferro, ele é ótimo para dar um acabamento ali nas quinas das nossas caixas, nesses cantinhos assim que às vezes é difícil. Então, com ferro dá para fazer essa união do tecido, fica quase imperceptível a união ali dos dois lados. Aí eu tô medindo para ver mais ou menos como vai ficar. E aí já vou cortar aí a sobra de tecido. Antes eu vou dar aquele reforço, né, com o ferro. Eu não dobro, tá? A princípio, nessa primeira parte, eu só tô colocando ali para dar para esquentar e secar bem a cola, para tá unindo bem o tecido na peça. Aí eu corto com a tesoura, mas se você quiser fazer com o esquadro e estilete, tudo bem. Eu só acho que para ser mais rápido, nessa parte aí pode estar sendo feita com a tesoura. E também fica melhor assim para cortar bem rentezinho. Bem rente ali a peça. E aí com um pincel sujo de cola, eu passo ali nos 4 cantos. Pra ter certeza, né, que tá bem colado. E depois eu vou finalizar com o ferro também. Aí eu corto aquele espaço de 3 milímetros, super necessário. Vejam que eu tô colocando o estilete bem rente a essa lateral já forrada do quadro. Deixo um espaço de 3 milímetros e faço o corte. O mesmo do outro lado. Coloco o estilete, faço um corte de 3 milímetros. Se for um quadro com MDF de 6 milímetros, 9 milímetros, 9 milímetros, tá? Você vai dar um espaço ali. Usando o próprio estilete, você consegue tá fazendo esse corte aí perfeito. Aí, tirando o excesso de tecido e fazendo esse tiquezinho para não ter muito tecido assim, fica aquele cantinho cheio de tecido. Então, fazendo esse cortezinho, esse tique, não vai ter esse excesso de tecido no canto do seu quadro. E o processo se repete, né? Vamos aplicar cola novamente aí no cantinho. Colocar um pouquinho a mais, porque esse aí é onde foi cortado, né, o MDF, então ele chupa um pouquinho mais de cola. Bastante cuidado ali para não transferir cola para o tecido que já tá aplicado no quadro. Estica bem. Nas laterais e no fundo também você passa um pouquinho, tá? Para quando dobrar, ter uma quantidade de cola ali boa para colar o fundo também.
Usei o ferro aí para estar colando primeiro essa parte, a parte de cima da caixa. Depois, e com a espátula, empurrei esse tecido para dentro, mas estava com um pouquinho de dificuldade, então eu usei o ferro aí só para dar uma selada rápida para poder deixar esse tecido no lugar, porque ele não estava querendo ficar. Tinha que esperar. Quando for assim, se você preferir não usar o ferro, não quero usar o ferro, Eclésia, você aplica a cola e deixa de 1 a 2 minutos essa cola apurando, secando um pouquinho. E quando você for virar o tecido, essa cola ela já vai estar ali, já, como que eu posso dizer, grudando, né? Assim. Então você não precisa tá usando o ferro se você for esperar a cola ali secar um pouco antes de virar o tecido. Mas como eu queria ser um pouco mais rápida, eu prefiro estar usando o ferro nesse primeiro momento. Aí vocês lembram que eu passei a cola, ela fica áspera, tá? Nos cantinhos. Então, para alisar esse cantinho, eu vou colocar o ferro primeiramente reto e depois eu faço uma leve curva, tá? Sempre da parte de cima para o lado, tá? Nessa parte de baixo para o lado, para não ficar feio. Lembra que a gente primeiro dobrou, fez a aplicação do tecido das laterais, depois superior e inferior? Então, a mesma coisa, você vai começar pela parte de cima para o lado e a parte de baixo para o outro lado, para dar um acabamento bonito, para ter esse resultado final. E aí, se você fizer, tá? Se você fizer uma peça aí com um ferro, se você nunca tinha feito, me conta o que você achou. E para estar fazendo a aplicação do fundo, eu vou usar o tecido tricoline. Esse é um tricoline rosa, bem bonito, com estampa de coroas. E, gente, eu sempre faço a aplicação com a cartolina. A cartolina mais grossa que você conseguir encontrar, para mim, é ideal. 120 não é tão grossa, mas pode estar sendo usada também. 120, 160, 180, tá? São cartolinas. Não uso papelão Paraná, não sei muito bem o nome, mas não uso, sempre usei cartolina. E quanto mais grossa, melhor, porque como a cola é à base de água, ela amolece um pouco o papel. Então, para você ter uma segurança a mais ali, um pouquinho mais grosso é o ideal. Mas já trabalhei muito com o de 120 também, que é um pouquinho mais fino. E aí eu tirei as medidas da tampa da caixa, né? Coloquei a própria tampa em cima da cartolina. Fiz o corte e agora eu vou fazer o corte de 6 milímetros, tá? De dois lados, das duas laterais, de baixo e de uma lateral. 6 milímetros, porque cada lado tem 3 milímetros. Então, para não tirar 3 de um lado e 3 de outro, eu tiro 6 logo de um lado. Faço marcação ali das duas extremidades. Coloco ali, posiciono a régua e faço o corte. É interessante você marcar qual foi o lado que você cortou. No fundo do quadro, eu coloquei o número 1 e 2. E na mesma posição eu coloquei na cartolina 1 e 2. Então, quando eu for fazer a colagem, eu sei qual é o lado correto. Se lembrem que as caixas de MDF, as peças de MDF são feitas manualmente. Então, os lados não são perfeitos, não são iguais. Então, dessa forma, você consegue saber qual é o lado certo, qual é o lado que você tem que fazer essa colagem. Depois de cortado, viu que tá certinho dentro do nosso quadro, vamos para a aplicação no tecido. Estico bem a cola no papel. Esse
processo ele tem que ser um pouquinho mais rápido, porque como eu disse, o papel ele chupa um pouco a cola, então ele fica um pouquinho mais maleável. Posiciono ali, deixo um espaço, verifico se tá tudo certinho. Faço o corte de todos os lados, ali deixo tudo proporcional. E como é importante tirar o excesso de tecido do quadro, porque se deixasse aquele excesso de tecido, mais esse pouco de tecido aí que vai ser dobrado nesse papel e depois a gente vai aplicar, ia ficar muito tecido, um em cima do outro, ia ficar mais alto nas bordas e no meio ia ficar baixo, então fica desproporcional, fica feio, não fica bem acabado. Então é sempre interessante você estar fazendo essa retirada de excesso de tecido. E quando você for fazer a colagem aí no seu papel, cortem todos os 4 cantos, né, fazendo um tique, para quando for fazer a dobra, não ter sobreposição, não ficar muito tecido um em cima do outro. Ó, como fica um acabamento bonito, perfeito. Ah, Eclésia, mas vai ficar dentro do quadro, ninguém vai ver, vai ser colado. Gente, eu sei. Então, assim, para entregar um trabalho de excelência, faça um trabalho de excelência. Pega um pouquinho mais de tempo, sim, mas você vai entregar um trabalho, um bom resultado, né? Se for para presentear, você vai entregar um presente bonito, bem feito, bem acabado. Aí eu passo para fazer a aplicação agora do fundo, eu começo pelas laterais, eu passo cola em todas as laterais com cuidado para não manchar o tecido que já tá colado, né, com a cola. E aí com o pincel mais grosso eu estico toda a parte interna do quadro. Estico bem, cuidado com os excessos, porque senão acaba demorando muito a secar. Então estica bastante, certifica que todos os cantinhos estão com bastante cola. Aí a marcação 1 e 2. Coloca bem nos cantinhos. E deu tudo certo. Ficou bem certinho. Se ao invés de colocar o tecido tricoline, eu colocasse o Uni-Office, que é um tecido grosso, ou um outro tecido mais grosso que você for usar, lembre de deixar tirar um pouquinho mais, tá, do papel para dar espaço para esse tecido mais grosso, porque senão quando você for colocar o seu fundo, vai acabar que ele vai virar para cima, então não vai ficar tão legal. E eu decidi que eu queria essa plaquinha um pouquinho mais alta. Aí eu tô testando para ver como fica e vou estar usando 4 pérolas de 12 milímetros para dar essa altura que eu quero. Vou colar com cola de silicone mesmo, cola fria. E antes de colocar na peça, né, no quadro, eu vou estar posicionando ali o nome da neném. Vou verificar bem onde fica o meio, para estar bem centralizado esse nome, tá? Então, gastem um tempinho a mais centralizando o seu aplique, para ficar visualmente bem bonito. Tô vendo a altura desse nome, né, para poder centralizar, encontrar o meio também do nome, para poder posicionar certinho ali na placa. Eu usei cola branca também para tá colando. Aí eu verifico se tá certinho de todos os lados. Se for necessário, essa é a hora de arrumar, tá? Enquanto a cola está molhada,
cuidado para não movimentar muito o nome, senão pode aparecer a cola depois, se ficar mexendo muito, né, no nome. Então é interessante você fazer essas marcações antes de colocar a cola, para não manchar de cola essa parte que vai ficar bem na frente. Aí eu tô verificando todos os lados, se ali as laterais estão posicionadas corretamente, se vão ter o mesmo tamanho todos os lados. Vamos utilizar a régua, tá? Nossa melhor amiga, para estar verificando todas as laterais, se estão com o mesmo tamanho, com a mesma largura, né? E agora que tá tudo certinho, eu fixo bem, aperto ali as 4 pérolas e espero secar um pouquinho. E para finalizar o quadro, decidi usar algumas flores, gente, flores de EVA, essas flores que a gente encontra pronta, mas você pode estar usando flores de papel também, e fica bem bonito, bem interessante. E eu decidi usar essas flores brancas, tava vendo como que ia ficar, então eu decidi usar as brancas e umas mini rosas na cor de rosa, que são essas rosinhas aí. Tava verificando como que ia ficar tudo, vendo quais eram as opções, né? Então eu tinha essas na cor vermelha, na cor rosa e na cor branca. Optei por ficar pelas rosinhas, que ficou mais delicado, mais bonito, ter um acabamento melhor, acho que ficou mais delicado. E fiquei só com as rosinhas mesmo. E pra tá dando ali um acabamento, finalizando, eu vou estar usando pérolas, pérolas inteiras, tá? Pra tá dando um charme, um toque a mais, né? Próximo a essas flores. Vou posicionando elas de forma aleatória com a cola quente, tá? Pra fixar mais rápido, fixar melhor. Eu uso de 2 tamanhos, se não me engano é tamanho 6 e tamanho 10. E finalizo com meia pérola de número 4. Eu aplico elas em cada florzinha, para dar um brilhozinho a mais. Pérola nunca é demais. Ali ornando tudo, fica bem interessante essas pérolazinhas em cima ali no miolo, né, da flor, para dar um toquezinho, ficar um pouquinho mais delicado. Aí eu já tava amando, apaixonada com o quadrinho. E para finalizar, eu vou estar fazendo a aplicação de desse ganchinho que eu vou usar ali na parte de trás. É um aplique feito, né, no MDF, eu pintei de dourado. Aí eu vou fazer a aplicação dele com a própria cola de silicone fria, tá?
ele fixa bem. Vou encontrar ali o meio, posicionar direitinho. Aí eu me lembrei que ele tem que ser um pouquinho mais para baixo, ele não precisa aparecer, né? Porque tem um espaço ali, então ele pode ficar escondido, não precisa estar bem em cima. Aí eu tô aplicando mais cola. E aí eu puxo ele um pouquinho mais para baixo, porque ele não precisa ficar muito em cima ali do quadro aparecendo. Aí eu verifico se tá tudo certinho, se está bem no meio, se está centralizado, para poder apertar esse aplique e finalizar. Tudo certo. Então, gente, esse foi o nosso quadro Maternidade, enfeite de porta. Ficou muito lindo, delicado e bem facinho de fazer. Se você gostou, não se esquece de curtir, de comentar e se ainda não é inscrito, se inscreva que assim você me incentiva a fazer mais vídeos como esse. Muito obrigada, até o próximo vídeo.